Júlia, olá, tudo bem? E aí? Ansiedade? Nervosa? Estou gravando esse vídeo para falar, para que minha voz, com os desvios de norma padrão das suas redações, ecoe nos seus ouvidos no momento em que você estiver fazendo a prova. Isso não é bonito? Olha só, vamos ver aqui, ó. Constituição se escreve com inicial maiúscula, C maiúsculo. Todos têm. Tem deve receber circunflexo porque está na terceira pessoa do plural. Direito a, se a palavra depois for feminina, então é direito à vida e à segurança. Então os dois A's têm acento grave. Não há vírgula depois de apesar nem de embora, já que o que vem depois faz parte da mesma oração dessas conjunções. Termos e orações com sentido adverbial contendo 4 ou mais palavras devem aparecer entre vírgulas se estiverem deslocadas e com vírgula depois se estiverem no início de frase. Há acento agudo em ilógico, há circunflexo no segundo E de fornecê-las, há acento agudo no primeiro I de índices, há acento agudo no terceiro I de feminicídios. Há acento em índices, então I no I, que se repetiu no parágrafo. E no outro parágrafo, citação é sempre entre aspas, assim como títulos de obras artísticas. Então, cuidado quanto a isso. Correto é revólveres. Então, tem acento agudo no O. E tem 3 E's, porque termina em ES, revólveres. Devido sempre pede uma preposição, então é devido a. Se a palavra depois for feminina, então é devido à falta com acento grave. Nomes de órgãos são sempre com iniciais maiúsculas, então Ministério da Segurança e Saúde Pública. O M de Ministério é maiúsculo, o S de Segurança é maiúsculo, e o S de Saúde também e o P de Pública também. Então, cuidado quanto a isso. Constituição, consciente, cuidado que nós falamos consciente, mas se escreve consciente, com NS, assim como conscientização. Há circunflexo no A em âmbitos. Usar através apenas com o sentido de atravessar literalmente um espaço, um local, como através dos mares. Ou atravessar o tempo, que é o sentido mais usado em redação, através das décadas, através dos séculos, certo? E direito à saúde, que tem direito a algo, mas também você procura usar quando colocar a estrutura não só, mas também, não apenas, mas também, não somente, mas também, com vírgula antes do mais, sempre. A palavra quando sempre atrai o pronome oblíquo, então não é quando observa-se, é quando se observa. Palavras em redação que mais atraem o pronome oblíquo para antes do verbo. Quando, porque é uma conjunção subordinativa adverbial e todas as adverbiais atraem o pronome oblíquo. Que, a palavra que, os seus substitutos, como o qual, a qual, os quais, as quais, também atraem. Palavras negativas, o não e advérbios em geral atraem. E a palavra isso também atrai. Isso se observa, certo? Procura colocar vírgula antes de uma vez que, mas não depois de uma vez que. Constituição brasileira. O C de Constituição é maiúsculo, mas o B de brasileira é minúsculo, porque não faz parte do nome da Constituição. Brasileira está apenas caracterizando ou especificando a nacionalidade da Constituição a qual se refere. Diferente de quando no nome de um órgão já aparece a palavra brasileiro ou brasileira. Por exemplo, Marinha Brasileira. Então, o M de Marinha é maiúsculo e o B de brasileira também é maiúsculo. Já Exército, se categoriza a dizer Exército do Brasil.
Então, se a pessoa colocar Exército Brasileiro, o E de Exército é maiúsculo, assim como a inicial de todos os nomes das Forças Armadas em si, mas o B de brasileiro, em Exército Brasileiro, é minúsculo, porque não faz parte do nome do órgão, está apenas caracterizando. Então, em Constituição Brasileira, o C de Constituição é maiúsculo e o B é minúsculo. Viés. Viés se escreve V-I-E-S com acento agudo no E. Quem tem ciência ou capacidade, tem ciência ou capacidade de algo. Então, ele teria ciência de quê? A palavra devido pede a preposição a. Então, é devido ao abandono, devido à análise, à falta de análise. Então, recebe acento grave. Há acento agudo no terceiro i da palavra indivíduo. Errônea recebe circunflexo no O e se escreve errônea, terminando com EA. Não há acento na palavra tarefas. Acarretam frases machistas, porque o verbo acarretar não pede preposição, assim como influenciar, corroborar, focar, impactar. Nenhum desses pede preposição. Tá, aqui, vírgula depois, desde a revolução tecnológica, tem sentido de tempo e contém mais de 4 palavras. Não, 4 palavras em si, então deve haver vírgula depois obrigatoriamente. E se estiver deslocado na frase, deve haver a vírgula antes e depois. Quem traz, traz a alguém. Então trouxeram a população com acento grave. O certo é a toda a população, com 2 A's, né? A toda a população, sem acento grave. Porque dá a ideia de inteireza, de total, né? Então, cuidado quanto a isso. Instável recebe acento agudo no A. Não há acento na palavra negligenciados, porque negligência tem acento. Negligência, circunflexo. No gen, né? No E. Já negligenciados, não. Negligenciados. Se tivesse acento, ia ser no A, né? Então, cuidado quanto a isso. Artigo da Constituição deve receber inicial maiúscula. Então, o A é maiúsculo. Devido à falta, com acento grave, que o devido pede a preposição a. O certo é distribuição. Então, é DIS. Então, cuidado quanto a isso também. Distribuída recebe acento agudo no terceiro i. Distribuída. Não há acento grave em fornecimento energético a todos. Todos é pronome indefinido e é masculino, então não recebe acento grave, porque há apenas a preposição sem o artigo. E o correto é discriminação. Discriminação é se transformar em não crime, né? Discriminação que é o menosprezo, né? Então é com ir, no caso de redação geralmente. É o verbo atravessar, né? Você pode substituir por verbo não, né? Palavra através, você pode substituir por meio de, por intermédio de, certo? E como é visto, atual, atualidade, atualmente, você deve utilizar apenas se houver referência ao tempo passado anteriormente na redação. Não precisa ser de evento histórico do passado. Pode ser em forma de verbos no pretérito anteriormente na redação, sem necessidade de ser no mesmo parágrafo. Do contrário, se não houver referência anterior, você não deve usar referência ao passado anteriormente, você não deve utilizar atual, atualidade, nem atualmente. Não pode utilizar modernidade, moderno, contemporâneo, contemporaneidade. Né? Certo é mercantilização. Não usa a palavra algo, nem a palavra vago em redação. Não, nem a palavra algo, nem a palavra coisa, porque algo tem sentido vago e coisa tem sentido vago e é informal também. Quando se objetifica a saúde, então, né, o quando atrai o ser.
Norte-americana não é com iniciais maiúsculas, então o N e o A são minúsculos, assim como o nome das outras nacionalidades, como a brasileira, com B minúsculo, né? Então, com iniciais minúsculas e com hífen. Norte-americana recebe hífen. Então, cuidado quanto a isso. Títulos de séries, de filmes, de música, sempre entre aspas, né? Procurar não usar a palavra tomadas, colocar promovidas, realizadas, medidas precisam ser promovidas, certo? Hospitais, há um I depois do P, o P não é mudo. Chegue a eles, e não chegue neles, porque o verbo chegar pede preposição, mas pede a preposição a. Então é chegar a algum lugar. Cuidado com a cedilha em si, apesar de você ter tido poucos desvios quanto a isso. A palavra criação, por exemplo. Cuidado quanto a isso. Não há acento na palavra economia, senão seria econômia. Há acento na palavra econômica, econômico, né? Há acento agudo em igualitário, né? Daqui a pouco vai começar a repetir, né, uns desvios. Acesso cada vez mais cedo às redes sociais. Esse as recebe acento circunflexo, porque quem tem acesso a algo ou a alguém. Há acento agudo em possível, porque é no i, né? Possível. Há circunflexo em inocência. Cuidado com concordância em si também, sempre repara no núcleo do sujeito. Devido à idade, acento grave no A, porque idade é feminino e o devido pede preposição. A palavra órgão recebe acento agudo no O e tio no... acento agudo no primeiro O e tio no A. Então, cuidado quanto a isso. Não utilizar o mesmo, os mesmos, a mesma, as mesmas, para se referir a um termo anterior. Então, em vez de escrever junto aos donos dos mesmos, pode escrever junto aos donos destes. Né? Indígena recebe acento agudo no I, no segundo I. Etnocêntricas, segundo E recebe circunflexo. Sob essa ótica, não há P na palavra, então não é óptica, é sobre essa ótica. Opinião, não tem P mudo, então há dois Is, há um I depois do P em si. Transferência recebe circunflexo. No segundo E, transferência. Dar às crianças. Quem dá a alguém, algo a alguém. Então recebe-se acento grave no as. Há acento agudo em instruídos. Cuidado que a vírgula empurra o pronome para depois do verbo. Então, nesse sentido, sentem-se e não se sentem. Nesse sentido, vírgula, se sentem, não. Sentem-se, porque a vírgula, do lado da vírgula, logo depois da vírgula, não deve haver pronome oblíquo. Então, o pronome oblíquo é empurrado para depois do verbo. Imprescindível, cuidado, é igual consciência, né? Imprescindível. Cuidado, tem o S. Né? Igual a consciência não, né? Parecido, né? Acento agudo em indispensável. Também há em indígenas. Creio que foram mais esses desvios nas suas redações, né? Nas últimas você teve menos desvios, né? Então, parabéns. Circunflexo em âmbito, no A, né? E preocupam, não é preocupam com U, é com O, certo? E é isso. Fortalecem é com C e não com dois S. Mensalmente, cuidado com N. E precisando, estou aqui. Excelentíssima prova para você, Júlia. Obrigado pela confiança que é recíproca. Confio